Oi, pessoas! Eu Zinga aqui. Rolante é uma cidade onde a rotina só existe para quem quiser. É um lugar onde o inesperado toma conta, onde você pode achar que já conhece tudo, mas que pode se surpreender muito se tudo o que você sabe sobre a cidade esteja relacionado às famosas cucas ou ao Teixeirinha. Hoje você vai entrar numa jornada incrível comigo. Vamos explorar cachoeiras que são verdadeiros tesouros gaúchos, descobrir a rica mistura entre as culturas italiana e alemã e, óbvio, provar do melhor da gastronomia local. E sabe o que mais? Vamos pagar tudo em Bitcoin, porque essa também é a cidade mais bitcoinizada do mundo todo. O que pode parecer só mais uma cidade do interior, no fim, é um lugar que transforma o passado e abraça o futuro. Então prepare-se que só estamos começando e pela frente há muito por vir. Vamos que tem bastante coisa para fazer em Rolante. Para você que ouve falar na cidade e só pensa em cuca e teixeirinha, hoje vai ser um dia de abrir a cachola, porque o que a gente menos fez foi ficar na parte central de Rolante. Acredite, mas há muito mais sobre esse lugar do que te falaram e já chegamos um dia antes que o normal para ter o privilégio de acordar assim, acima das nuvens, logo aqui no interior levemente afastado. E daqui descemos até lá embaixo para entrar na cidade em grande estilo. Depois eu volto para cá, porque ainda temos que falar dos bitcoins, mas por enquanto vamos até a Praça Central, que eu tenho uma coisinha de 1,58 m para te mostrar. E aqui na Praça Central de Rolante, a gente tem uma estátua de ninguém menos que ele, o próprio Teixeirinha, em tamanho real. E aí tu entende por que ele se chamava Teixeirinha, porque ele era pequeno. Senão ele seria só Teixeira. A Diana consegue ser menor que ele. Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, foi o maior músico gaúcho de todos os tempos, além de um recordista em composições e em bilheteria no cinema brasileiro. Teve uma vida conturbada como qualquer grande artista, mas sua história virou um legado, principalmente aqui em Rolante, cidade onde nasceu, que na época pertencia a Santo Antônio da Patrulha. Apesar disso, e do seu forte amor por Passo Fundo, muitos acreditam que ele tenha nascido lá, ou até mesmo na vizinha Riozinho, mas não é bem assim. E ele nasceu? Nasceu aqui na Mascarada. Em Rolante. Em Rolante. Não foi em Passo Fundo. Não foi em Passo Não Fundo. foi em Riozinho. Não foi em Riozinho. Foi aqui. O Teixeirinha se criou pertinho daqui, na verdade, né? Não chega nem a dar 2 quilômetros até onde era realmente a residência dele. A verdade é que ele nasceu aqui e até os 9 anos perdeu os pais e se jogou no mundo. O resto é história. Mas o pouco que ficou nessa região de Rolante, chamada Mascarada, foi tempo suficiente para inspirar grandes obras da sua carreira, como O Velho Casarão, que coincidentemente é onde eu estou agora. E contam, né, todo mundo que essa é a casa do casarão da música, né, do Teixeirinha. O casarão do Teixeirinha seria essa casa. Aqui no que a gente tá? Aqui onde vocês Esse estão. é o casarão do Teixeirinha? Seria o casarão. Poucos fazem ideia disso quando chegam nesse lugar que ficou famoso por outro motivo, a torrada. Eu já tinha ouvido falar nela, mas eu não pude deixar de pedir essa iguaria simples, mas rica em sabor que atrai cada vez mais curiosos. Então vamos comer a torrada do Velho Casarão. Hoje esse velho casarão deu vida a um pequeno bolicho e aos fundos um camping. E aí foi vindo cada vez mais gente pro camping, mais gente comendo e mais gente procurando. E hoje em dia quase todo mundo conhece aqui na cidade, de fora. A gente recebe pessoas que vêm aqui pra isso. Mas não só para isso especificamente, mas esse lugar acaba sendo uma ótima parada para quem tá indo para onde nós também estamos indo, a Cascata das Andorinhas, uma das 10 cachoeiras mais lindas e imponentes do Rio Grande do Sul, e eu arriscaria dizer que do Brasil também. É aqui essa trilha que vai até a Cascata das Andorinhas? É, Quanto exatamente. que a gente caminha aqui, mais ou menos? A gente tem uma caminhada de 800 metros. 800 para ir, mais 800 para voltar. Mas não se preocupe, isso não é muita coisa. O único detalhe que pode fazer a diferença nessa trilha é o horário que você vai se aventurar nela. E aqui, qual que é o melhor horário, assim, do dia? Na verdade, o melhor horário seria o horário do meio-dia, né? Entre meio-dia e as 15 horas, que é o horário que o sol pega dentro da fenda, né? Por questão da claridade, para quem gosta de fotos, né?
seria o melhor horário de fazer a visitação. Não se preocupe, dá para ir em qualquer hora do dia, mas esteja avisado que o momento mais bonito dura no máximo 20 minutos e ocorre entre esses horários que o Fábio falou, que é justamente quando o sol penetra a densa floresta e os raios dão ainda mais vida ao local. Ah, peraí, eu gosto de usar as mãos, eu gosto de sentir onde é que eu... Agora sentiu o tombo. Me dá a mão aí, moço. Aqui, te afirma. Aí, ó. Aê. Ai, me senti uma princesa agora. Aqui no meio da trilha tem a cascata das Andorinhas. E mata fechada, rios pra gente atravessar. Mas nada muito impossível. Mas a gente tem que ir lá porque meio-dia é a hora. O sol precisa estar em cima da gente. Entre trilhas, matas e rios, a gente faz essa curta trilha de dificuldade baixa. Visitar esse lugar não exige muito de ninguém, nem pagar, mas recomenda-se fortemente que você tenha um segundo calçado ou botas de borracha para chegar com os pés secos, mas dependendo da época do ano e da quantidade de chuvas, pode ser que nada disso te salve de ficar molhado. Portanto, esteja preparado. Aqui, se não quiser molhar as botinas, tem que pisar no lugarzinho bem certo, né? É isso aí. Onde que é aqui? É isso. Pelo que eu contei, são 3 travessias simples pelo rio. Ah, tem as pedras certas aqui pra pisar em cima. Pera aí. Pera! Pode. Isso aqui tá bamba. Eu sou muito guri de apartamento. De longe, só escutamos o barulho da água aumentando cada vez mais. E conforme nos aproximamos, os paredões vão se abrindo como cortinas para mostrar mais uma obra fantástica da natureza. Essa é a famosa Cascata das Andorinhas, também chamada de Gruta das Andorinhas, porque, bem, você vai entender quando estiver aqui. Da base ao topo são apenas 15 metros de queda d'água, mas aqui não é só a cascata que chama atenção, mas o conjunto todo, desde os imponentes rochedos nos arredores até as pedras e a cor da vegetação. E conforme o sol vai entrando pela fenda, entendemos bem o porquê da importância de programar essa visita na hora certa. Olha, se essa não é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, eu não sei o que eu já vi na minha vida. E o legal aqui é o desenho que a água e o vento esculpiram ao longo do tempo aqui nessas rochas. Realmente os detalhes impressionam. Esse é um lugar para desconectar do mundo que o ser humano criou e se reconectar com a natureza, essa que às vezes esquecemos que fazemos parte. Tire muitas fotos, mas lembre-se de fechar os olhos e apenas sentir esse momento por alguns minutos. Ah, e sobre as andorinhas, elas só aparecem à noite ou quando chove muito, então tudo certo para quem tem medo de pássaros. Rolante é uma pequena cidade que sempre tem algo a nos surpreender, seja pela natureza, pelas histórias, pelos trocadilhos e nomes curiosos de alguns lugares, pela arquitetura centenária e por casarões dispostos aqui e lá, ou pelo inesperado formato de violão que a cidade apresenta à noite. Alguma coincidência alusiva ao Teixeirinha, será? São pouco mais de 20 mil pessoas que vivem aqui nesse pedaço de chão que pertence ao Vale do Paranhana, um lugar que desde antes de ser desmembrado de Santo Antônio da Patrulha, em 1955, já fazia parte da história do Rio Grande do Sul. Era um caminho do gado do sul, dos campos aqui da região das baixadas de Viamão até o Uruguai. Esse gado era levado a São Paulo em imensas tropas, então passava por Rolante. Em Rolante havia um ponto de descanso do gado, porque a caminhada, o gado é lerdo e não aguenta longos trechos. Então, o nome Rolante começou a aparecer em função da abertura dessa estrada, que foi a principal via econômica do sul do Brasil durante praticamente um século. E sobre o nome Rolante, que pode parecer um tanto incomum, refere-se ao rio, um rio caudaloso, um rio Rolante. Ele vem levando tudo de roldão. Essa é a explicação usual. Realmente, um rio que leva tudo o que ele encontra pela frente e que junto ao rio Areia banha a cidade e cria cenários inesperados para onde quer que se olhe. Essa mistura toda que existe no Rolante, como chamam por aqui, só podia nascer da miscigenação de diversos povos e culturas.
E por aqui, há 3 etnias que principalmente moldaram os costumes e as tradições ao longo do tempo: a portuguesa, a italiana e a alemã. Acontece que Rolante fica numa zona que mistura a Serra Gaúcha, a região metropolitana e os campos de cima da serra, então é natural que essas culturas influenciem muito no que a cidade se tornou. Para cada lado que se vá, um novo Rolante é descoberto. Tá, e aqui onde que a gente tá agora é uma região de Rolante. Que região que é essa? Essa é a região de Boa Esperança, 3º distrito de Rolante. Foi a primeira colônia que plantou uva depois da Serra Gaúcha. Então, o pessoal que chega para visitar, os turistas, sempre perguntam como vocês conseguem morar numa paisagem assim que parece toscana. É difícil, né? É difícil, não sei nem como é que vocês lidam com isso. Muitos sons dos pássaros, da natureza vibrando, a cascata, a cachoeira. Essa pequena região da Boa Esperança, que fica a uns 15 quilômetros do centro da cidade, é o lugar que melhor representa a cultura italiana por aqui. E fruto disso foi o desenvolvimento de um roteiro turístico muito procurado atualmente: o Caminho das Pipas. Mas não se engane que estamos falando de pipas de vinho, ok? Porque isso é bem italiano, no O caso. pessoal às vezes chega procurando pandorga no céu. Mas eles, depois logo no roteiro, conseguem entender que é a pipa de vinho, né? A pipa natural de verdade. Que é onde vai tomar o vinho, degustar o vinho. Você vai entender o porquê do nome dessa rota depois de enxergar um monte de pipas espalhadas pelo caminho e na entrada de diversos estabelecimentos. O roteiro Caminho das Pipas já é um roteiro consolidado há 22 anos, que no roteiro é composto por 10 vinícolas. Então, na época da uva, tu caminha ou anda pela comunidade, tu sente o cheiro, a doçura da fruta no ar. Só conseguimos passar em algumas das vinícolas, mas você entendeu o negócio aqui. É beber, dar risada e fazer coisas de gente feliz e faceira da vida que já perdeu um pouco o juízo da sobriedade. E a gente Isso é achando errado. que ia fazer mais um vídeo sóbrio. Que isso? Que serve aí também. Imagina que eu vou tomar sozinho, pareço alcoólatra. Imagina. Tu não bebe em serviço. Um brinde a Rolante. Viva Rolante! Viva Rolante! Depois do álcool, ainda vale dar uma passada pela pequena comunidade da Boa Esperança, ou quem sabe descer essa incrível escadaria para conhecer a cascata das 3 quedas de Rolante. Eu só não entendi o porquê do nome porque eu só vi uma queda. Talvez seja o vinho. E sabe o que combina com vinho? Uma noite numa pizzaria cheia de sabores diferentes e com temática italiana que eu encontrei voltando para a cidade. Depois de uma janta dessas, é inevitável não sair rolante daqui. Macht das was aus, wenn man so Ja. endet? Wenn sie zahlig sind. Bloß von Theater. Ja, wenn sie zahlig sind, müssen sie geerntet werden. Wie viel Kilo tust du da ende? Quê? Calma, se tu não entendeu, não tá sozinho. Acontece que pro outro lado da cidade, também a uns 15 quilômetros do centro, encontramos outra comunidade, a de Ilha Nova, só que por aqui o que predomina é a cultura alemã, que tem até um idioma próprio, reconhecido e que todo mundo fala. É, e aqui vocês, todo mundo fala o Hunsrück. Hunsrück. Nunca ouviu falar? Como idioma, ele foi oficializado como idioma. Então ele não é alemão, ele é o idioma Hunsrück. Eu deixaria horas dessa gente conversando aqui para você ouvir melhor o tal do Hunsrück. Mas provavelmente você ficaria boiando, assim como eu na maioria das vezes. Em resumo, é uma variante do alemão que foi trazido pelos imigrantes no século XIX e que se fundiu com o português e outras línguas locais da época. E assim como o italiano, que espero que você tenha assistido meu documentário sobre o idioma, o Hunsrück também é passado de pais para filhos. E para minha sorte, a língua viajou tanto até chegar à mesma mesa que eu para me fazer ouvir a oração de uma criança de 8 anos em pleno 2024. Mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Amém. Amém. Benditos sejam aqueles que preservam as suas origens. E também aos que se adaptam às novas ideias. Esse lugar onde eu vim parar, longe de tudo, tão tranquilo e seguro que até os bugios aparecem, e adornado por lembranças de outros tempos, é um bom exemplo de como o velho abraça o novo, até porque em meio a tanta coisa eu encontrei pela primeira vez na minha vida uma plantação de mirtilos.
Parece um evento aleatório na vida de quem nunca saiu de casa, mas é real. Isso é novo pra mim. E é muito difícil de produzir o mirtilo? É difícil, porque se tu não molha eles no verão, eles morrem. Se tu for pra praia, esquecer, já era. Então as pessoas compram as mudinhas aqui para levar para casa, vou plantar, já era. Talvez isso explique a dificuldade da gente ver uma plantação dessa fruta por aí, ou talvez o problema seja que a gente ainda não tem o hábito de comer isso. Aqui tem umas frutinhas mais maduras assim, elas ficam, né? Mas se tu provar ela... Dá pra comer assim? Sim, dá pra comer, só ela é azedinha, né? No verão elas são bem docinhas. Bem azeda mesmo. Claramente eu não vim na época certa, mas imagine esse lugar repleto dessa frutinha azul e deliciosa que recheia sobremesas como a pavlova, ou então essa cuca de mirtilos, ou ainda que serve para drinks e até mesmo cervejas. Olha, se fora de época eu conseguir passar um dia inteiro aqui, imagina como não deve ser quando esses pés estão carregados. Definitivamente mais um refúgio que eu encontrei pelas minhas andanças. E hoje as pessoas, elas vêm aqui procurando o quê? Muitas de curiosas por causa da fruta, por causa da planta. Que nunca viram. Nunca experimentaram. Ah, já ouvi falar do terra de mirtilos, os mirtilos, eu quero ir lá porque eu não conheço. A maior parte é isso, né? E a outra parte é gente que conhece e quer paz. Paz, de vir, sentar, final do dia, lá em cima, pega um espumante, um vinho, chimarrão. Ou às vezes para não fazer nada. Para não fazer nada, cara, nada. Ah, o que tem para fazer aí? Nada. A Ilha Nova é um mundo à parte do Rolante que muitos podem já conhecer. Um mundinho pacato, de pouco movimento que, da simplicidade dos descendentes de alemães, perpetua uma cultura e suas tradições bicentenárias através da janela do tempo. Por aqui, eu tive a oportunidade de apreciar as danças folclóricas típicas que misturam idades e gêneros e também de participar antecipadamente, digamos, de uma celebração muito antiga e diferente. E também barulhenta. O terno de atiradores, ele então é uma tradição bem antiga que veio com os descendentes dos imigrantes, né? Então, é uma tradição que lá na Europa, na Alemanha, Suíça, né, por lá, era comum durante o Ano Novo as pessoas se reunirem e visitarem a casa das pessoas para desejar um bom ano, boas colheitas. E para comemorar isso eles davam salvas de tiros, né, diferentes das armas que a gente tem aqui, né, da Riuna. Pois é, esta é a Riuna. Caso vocês não tenham sido oficialmente apresentados ainda. Tem essa questão de ser usado a pólvora na descarga para ela ser usada numa comemoração de paz, né, para ser gasta nisso e não ser gasta em guerra, em coisas ruins, né. Aqui na localidade, então, o momento auge do terno de atiradores é durante o Ano Novo, que a gente se reúne aqui na nossa associação, na Ascomim, né, no dia 31 de dezembro, né, a gente realiza uma janta e à meia-noite a gente começa as descargas de tiro, né? E a gente começa a visitar casas aqui da nossa região, aqui da Ilha Nova, né? Então, cada morador ele recebe o terno de atiradores e quando o terno chega numa casa é cantado um verso de Ano Novo, desejando coisas boas para aquela família, boas colheitas, né? Durante o ano. E a gente é acompanhado por uma bandinha típica, né, que entra na casa após cantar o verso, após a gente fazer a descarga de tiros. Eu também fiquei curioso para entender essa espingarda e o tiro que ela dá, então aqui vai tudo o que você precisa saber. A gente inicia fazendo o que a gente chama de limpeza, né, a gente dá um tiro apenas para, né, para tirar a ferrugem, como a gente diz. Então a gente coloca apenas um pouco de pólvora, né, coloca aqui no ouvido a espoleta e a gente faz só um tiro de limpeza. E depois a gente faz o carregamento da arma, então, para o disparo. Cada atirador ele tem um tipo de riuna, né? A gente sempre começa os disparos do tiro mais fraco até o tiro mais forte, né? Então a gente tem tiros de 25 gramas, de 50 gramas, de 100 gramas, né? A minha é de 150 gramas, então eu coloco 150 gramas e o que a gente chama 2 buchas de jornal, que são 2 folhas de jornal, né? Então coloca a pólvora, o jornal e soca, né? Com o socador, é uma vareta de metal. E é apenas isso o disparo, né? É pólvora e jornal.
Viu só? Nada muito perigoso, mas mesmo assim é aconselhável ficar longe por causa da pressão que a explosão da pólvora causa. Não se preocupe, eles vão te explicar isso quando você vir para a Ilha Nova, que na verdade não é uma ilha e nem é nova. Aqui a ilha, que ela chamava-se Ilha, não era Ilha Nova, era a ilha, só a ilha. A ilha, ela teve um momento que ela foi importante, tinha uma estrutura para receber uma tropa de 2.000 animais. Então isso gerava uma demanda. Então grandes estabelecimentos foram erguidos para suprir a demanda das tropas. Depois houve a abertura de outras estradas para o norte do país, né? Outros caminhos, e este caminho foi sendo paulatinamente abandonado. Então na época da Revolução Farroupilha, um pouco depois, esse caminho acabou caindo quase em desuso. Então houve um esvaziamento dessa região aqui de novo. Esse esvaziamento ele perdurou até a chegada então dos alemães, dos imigrantes alemães. E assim se explica de onde nasceu essa cultura tão diversa que encontramos nesse cantinho tão distante do núcleo de Rolante. Um brinde a mais, um extra do ordinário. Ein Prosit. Ein Prosit. Aí, ó. Hal das Mundo. Isso aí, pra ti também. Que Deus te abençoe. Saúde. Gesundheit, ja. Gesundheit. Apesar de Rolante ter uma cultura bem miscigenada, que foi traduzida muito bem para a gastronomia, talvez a alemã tenha se destacado um pouquinho mais que as outras. Rolante, não sei se te falaram, é a capital nacional da cuca. Ali, ó, monumento à cuqueira. Aqui nessa cidade é feito cuca para todos os gostos. E como uma legítima capital nacional da cuca, é óbvio que Rolante tem que também ter a festa da cuca. A festa não estava acontecendo quando passamos pela cidade, mas tem uma nova edição todos os anos. Então imagina esse lugar cheio de gente comendo cuca. Umas 10.000 cucas para você ter uma ideia. A cuca, para tu, que nunca visitou a região sul do Brasil, é simplesmente uma maravilha que os imigrantes alemães trouxeram para a região lá no século XIX. De lá para cá, a receita dela foi sendo aperfeiçoada e adaptada ao gosto dos brasileiros. Rolante, como capital nacional da cuca, promove todos os anos a Kuchenfest e a cada edição novos recheios são lançados e cada vez mais gente se apaixona por essa espécie de bolo alemão. E como a cuca é coisa séria por aqui, eu madruguei numa quinta-feira para poder te mostrar o segredo de como funciona a produção delas. Eu cheguei próximo às 6 horas da manhã, mas o serviço já estava sendo feito desde horas antes. Por aqui, normalmente as pessoas fazem seus pedidos e depois vêm quando as cucas ficam prontas ali pelas 8 horas da manhã. Existe alguma diferença da cuca daqui? Nos ingredientes, a forma que ela é fabricada, algo que seja exclusivo? A nossa, pelo menos, a gente não leva gordura hidrogenada, não leva margarina, a gente usa banha e manteiga, né? Isso já é um diferencial. Nada de melhorador de farinha, conservante, nada disso tem também. É um processo completamente artesanal, feito por pessoas daqui e com ingredientes de produtores locais. E hoje vocês têm quantos sabores aqui? Mais de 30. Mais de 30 sabores. E qual que é o que mais sai? A de linguiça. Coisa de alemão misturar doce com salgado, mas o pessoal gosta mesmo. Então é bem comum encontrarmos algumas combinações que parecem não fazer o menor sentido. Como é que vocês inventam essas misturas? Tu tem fruta, tu tem... que é aquele outro? Tu tem requeijão. Aí, vamos botar bacon. Porque se costuma comer fruta com carne de porco, né? Tu come pêssego, tu come abacaxi com carne de porco, tu come figo, tu come... Explicando assim, agora até faz sentido. O interessante é que todos os anos, pelo menos um novo sabor é inventado para ser a cuca símbolo da festa da cuca. Todos os anos tem lançamento de uma cuca, de um recheio novo. E quem é que inventa esses recheios? Nós. Mas não pense que os recheios são inventados aleatoriamente. Todos têm uma história e uma justificativa do porquê existirem. Essa foi desenvolvida para o centenário do Sicredi, ano passado. Eles nos pediram. Daí essa vai o kiwi junto também. Vai o kiwi, e mais umas nozes pra... Nossa, kiwi com chocolate branco. Em 2023, em comemoração aos 100 anos da Sicredi Caminho das Águas, foi lançada essa cuca com as cores alusivas à cooperativa de crédito. Isso para perceber que realmente cada detalhe é pensado, desde o sabor até a apresentação. Preciso nem dizer que foi sucesso de vendas. Agora, se tu quer conhecer uma cuca bem curiosa,
então vai adorar saber que existe uma chamada pra mãe. A gurizada vem lá de Parobé, de Novo Hamburgo, e mãe, eu tô indo lá pra Rolante na festa da Cuca. Daí a mãe diz, traz uma cuquinha pra mãe. Daí eles tomam todo o chopp que tem na festa, né? Às 5 da manhã eles chegam lá, a gente tá com um menu de 30, mais de 30 sabores. No final da festa só, né? Sim. É que não tem como tu comprar uma cuca no início da festa e andar com a sacolinha pendurada no braço. Já não vai ser pra mãe, vai ser pra ressaca. Aí eles nunca sabem o sabor que querem. Ah, qual que é uma? É pra mãe. Aí a gente então criou a cuca pra mãe e eles levam a cuca pra mãe. E ela é recheada com? Abacaxi, doce de leite e chocolate meio amargo. Entendeu? Nada é por acaso aqui. Seleção. Essa é da Copa de 2014. Isso. O meu trabalho aqui, basicamente, foi experimentar o máximo de recheios que eu consegui. Abre a mão aí. Schmeckt gut? Very good. Quem perguntou? Se ficou bom? Respondi certo, só que é outro idioma. Aham, mas eu entendi também. Muito bueno. Mas e vocês começam cedo aqui da manhã pra Às entregar 5 da quantas manhã. cucas por dia, mais ou menos? Durante a semana, umas 50. Daí de quinta-feira em diante, a gente já chegou a fazer 250 por dia. E não são aquelas cucas sem graça que você compra por aí em qualquer mercado. Vocês metem ali chocolate mesmo? Sim, não é porque tu tá aqui, né? Não é aquelas que tu vai achar o recheio só no meio da cuca? Não. E depois que as cucas ficam prontas, elas são marcadas para diferenciar uma das outras e vão para o forno. Mas também, não é qualquer forno, viu? Eu dou uma espalhada na brasa, que a brasa não pode ficar assim amontoada, né? Senão ela não esquenta embaixo. Aqui agora eu vou limpar, tirar toda essa brasa aqui, para resfriar o forno. Ajuda a limpar o forno também e já resfria, né? Agora é o grande momento, vamos ver se deu tudo certo aí. Conta até 30 agora. Fecha o forno, né? Fecha aqui ele tem um suspiro, né? Esse suspiro aqui, fecho para não subir caloria, fecho aqui e conto. Aqui ele tá um pouquinho forte, ó. Vai queimar as cucas se ficar assim. Essa é a diferença. Tem que estar no branquinho de baixo e não... Forno na temperatura correta, que eu não sei te dizer em quantos graus são. Chegou a hora de colocar essas benditas para assar. Caramba, que pesada essas cucas. Pesadas, né? Imagina isso aqui dentro do meu estômago. Vai que nós vamos junto. Não pode? Já atrapalhei. Primeiro as grandes e as mais frias, as que precisam de mais calor. Essas de linguiça. E a dança mais uma de linguiça e uma seleção aqui. Linguiça e a seleção. Ai meu Deus, qual que é a seleção? Essa? A castanha. Essa? Aqui? Aqui? Essa? Não, essa? ali. Ai meu Deus. Vai dar ruim nas cucas. Em se tratando de ajuda, eu sou bom em atrapalhar. Dado o tempo necessário para as cucas assar, é a hora de tirar do forno e conferir o resultado. Rapaz, que delícia isso, ver ela saindo. E que cheiro bom, que vontade de dar uma mordida em cada uma dessas cucas. Não era de queimar os beiços ainda, não? Não. Essa é qual? É a seleção. Aí eu só vinha pra tirar folga. É bom, né? Ai, mulher, que delícia! Vocês comem bastante cuca ou é tipo casa de ferreiro aqui? É casa de ferreiro. Vocês fazem pros outros? Sim. De vez em quando tu tem que levar uma pra casa, alguma que quebra, alguma coisa assim. Daqui a pouco tem alguma coisa que tu pode melhorar, né? No recheio, na massa, alguma coisa assim. A gente tem que provar de vez em quando. Vou te dizer que eu comi cuca errado a vida inteira. Como assim? Que eu comi a cuca ruim? Definitivamente esse foi um dia de novas descobertas. Mas vamos lá. Cucas prontas, cucas cortadas, vamos experimentar no que deu toda essa brincadeira. Hoje é um dia de experiências, porque além de comer cuca, a gente tá comendo cuca de colher, cuca bem recheada, né? E cuca salgada. Então vamos lá, venham à mesa, gente. Do meio? Mas daí é sacanagem com as outras pessoas. Me serve aí. Tem que comer de colher mesmo, né? Tem que ser. Ein Prost. Eins, zwei mit Kartoffel. Se eu fosse solteiro, eu te dava um beijo.
Agora eu entendo o porquê da cidade ter uma data especial para comemorar o Dia da Cuqueira em 7 de março e também por aquele monumento lá na entrada. É tu aquela alemã? Não sou eu, infelizmente não sou eu. Não te usaram de molde que nem Não. o Teixeirinha? Não. Na verdade, eu descobri que a cuqueira do monumento é uma representação do biotipo, dos principais traços de todas as cuqueiras que fazem de Rolante a capital nacional da cuca. Was willst du, Torheit? Aham. Konix. Wie gut, dass du gekommen bist. Que bom que tu veio. Ai, obrigado. Que bom que eu vim. Tem que estudar, irmão. Se você estiver de passagem pela cidade, não deixa de visitar a Casa Rolante da Colônia e levar uma ou duas cucas. Não precisa ser só para a mãe, pode ser para a família inteira ou para o condomínio onde você mora. Aproveite para levar mais alguns itens produzidos localmente que também são vendidos nesse lugar, que é praticamente uma feira do agronegócio. A Casa Rolante da Colônia é uma casa da colônia na cidade. Então a gente vende os produtos coloniais e o artesanato para as pessoas locais e também para os visitantes. É como se nós fosse colocar a colônia diretamente ao consumidor. Rolante é para todos os gostos, uma cidade que encanta na sua simplicidade e nos seus segredos. Um lugar que permite à natureza estar presente nos nossos dias, um destino que a cada trecho nos revela uma surpresa, seja uma cascata, um casarão, uma história, uma taça de vinho ou até uma cuca super recheada. Para cada canto que se vai, enxergamos uma cidade diferente e em cada uma dessas cidades respiramos uma cultura distinta, absorvemos uma paisagem inesquecível, levamos boas lembranças e quebramos a rotina, aquela velha rotina de cidade grande que insiste em nos roubar todas as energias o tempo todo. Quebrou a rotina? Ah, quebrei um monte de coisa. Quer dizer, não quebrei nada. Mas a rotina definitivamente é. É isso, um lugar para quebrar a rotina e ser uma pessoa diferente por alguns minutos, dias ou talvez uma vida inteira. Aliás, pontos panorâmicos para curtir o pôr do sol por aqui é o que mais tem. E se tu pensa que Rolante é uma cidade baixa, pois saiba que estamos a 841 metros de altitude no ponto mais alto da cidade e é óbvio que daqui de cima, desse morro todo, a gente tem uma baita numa visão de toda a região. E nesse ponto, muitos fazem voos de paraglider, muitos vêm para fazer um piquenique, como eu e a Diana, e ainda há aqueles que preferem passar a noite acampando. Sim, é possível caso tenha se perguntado. Tenho certeza que você vai passar a enxergar Rolante com outros olhos a partir de hoje e quando descobrir que essa foi uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, vai entender que o segredo desse povo é a resiliência. É nunca desistir, é não abandonar o próximo e entender que na alegria e na tristeza somos todos uma grande comunidade que precisa se ajudar. Uma comunidade que, se numa hora comemora o próprio centenário, valorizando as cucas locais, em outra está na linha de frente ajudando na reconstrução e na distribuição de doações para quem perdeu tudo. Cooperação é a palavra-chave que move os motores de Rolante. Se em nenhum momento você percebeu que muito do que foi mostrado hoje esteve debaixo d'água e que centenas e milhares de pessoas perderam tudo, foi porque aqui ninguém baixou a cabeça. Esse documentário foi gravado apenas 3 meses após essa catástrofe climática sem precedentes que destruiu o nosso estado. Rolante foi um de muitos lugares que se reergueram em pouco tempo para provar que tudo pode aqueles que acreditam. Por aqui, as únicas lembranças visíveis que a água deixou foram os rios alargados e sem profundidade e um ou outro lugar que foi completamente destruído. De resto, Rolante faz como o próprio rio que dá nome à cidade. Deixa rolar. Deixa ir embora, ao mesmo tempo que abraça o novo e permite que aqui o futuro viva no presente. Prova disso é a quantidade de vezes que eu encontrei esse adesivo colado praticamente em todos os estabelecimentos do município. Sabe o que significa? Aqui eles aceitam Bitcoin, a criptomoeda mais famosa do mundo. Como é que entrou o Bitcoin Rolante? Ele foi, em Bitcoin mesmo, foi o turista que trouxe o Bitcoin e alimentou a cidade. Então, o que acontece hoje? Por exemplo,
O Bitcoin que entra comigo, eu vou ali no centro e gasto na outra loja. Então hoje, como tem mais de 200 estabelecimentos, a gente está gerando também entre nós. Parece um assunto aleatório, mas essa história de Bitcoin é algo já pensado há algum tempo e foi sendo adotado aos poucos pelos comerciantes de rolante. Só que o volume de gente que aceita a moeda é tão grande que a cidade está ganhando os louros de lugar que mais aceita Bitcoins no mundo. Se alguém ir para a internet pesquisar qual cidade do mundo que mais aceita o Bitcoin, vai encontrar rolante. Quantos estabelecimentos tem aproximadamente? Aproximadamente 200 estabelecimentos aceitam. Uma cidade de 20 mil habitantes. Rolante, na verdade, é a cidade mais bitcoinizada do mundo, né? Parece pouco, mas considere o tamanho desse município e compare proporcionalmente com cidades maiores que nunca nem ouviram falar no assunto. E aqui no interior, longe de tudo, em Rolante, vocês aceitam Bitcoin? Sim. E como é que é pra vocês? Tem muita gente que vem e compra no Bitcoin mesmo? Bem tranquilo. Não, vem. As pessoas, elas chegam, vão pra cascata, querem fazer um lanche ou comprar uma bebida gelada, aí eles olham, cara, aceita Bitcoin aqui. Porque, né, aqui, né, a gente tá a 17 quilômetros do centro da cidade de Rolante. Se a gente aceita Bitcoin aqui. Porque nós fomos a primeira vinícola do mundo a aceitar Bitcoin. A primeira vinícola do mundo? Aparece, de vez em quando aparece alguém, né? Só que a gente é uma empresa assim, como você não é uma empresa assim... grande para ampliar, subir o Bitcoin, né? Mas o que vem a gente vende para o Bitcoin. A gente utiliza, a gente vai no sushi, come, paga em Bitcoin, a gente vai no mercado, precisar de alguma coisa que eu não vendo aqui, né? É que é uma coisa, se de repente um cliente chega aqui, tu não tem um Bitcoin, de repente não compra. Tu te obriga a ter um Bitcoin e o cliente comprar. Sei daí como é que é. Normalmente, relacionamos o Bitcoin a investimentos. Afinal, é uma criptomoeda que valorizou muito nos últimos anos. Porém, em Rolante, não é só para essa finalidade que ela serve. Uma parte a gente deixa investido, que é o que temos, é só o que recebemos, mas já pagamos até o escritório de contabilidade. É um projeto bacana que o público aí, o povo de Rolante comprou essa ideia, né? E hoje hospitais, todo o comércio, farmácia, mercado, tudo, loja de ferragem, tudo aceita o Bitcoin. Inclusive, no tempo da enchente, foi feita uma ação e conseguiram colocar o hospital em funcionamento de novo pelas doações que recebemos através do Bitcoin aqui. Teve pessoas até de fora do mundo, do país, que enviaram doações. Você consegue casar, o cartório aceita também, o supermercado aceita, a farmácia aceita, tem posto de gasolina que aceitando, pousadas aceita. Então a pessoa consegue viver em Rolante apenas com Bitcoin. Então a pessoa que vier para o Rolante hoje, visitar Rolante, ela vai poder trabalhar ao invés do real ou dólar, vai poder trabalhar em pagar as coisas, o passeio, as coisas tudo em Bitcoin. Para você ter uma ideia da importância do Bitcoin aqui, não é só no mundo digital que ela é utilizada, mas também no mundo físico, adornando os mais variados produtos que você poderia imaginar e até sendo inspiração para ela, a própria cuca, como você poderia imaginar. Qual que é a inspiração dessa daí mesmo? Bom, Eusengue, então a gente já tinha uma cuca de laranja, mas a gente gostaria de participar do projeto mais a fundo. Então, como o Bitcoin é laranja, a gente desenvolveu um sabor baseado na laranja, mas tinha que ser um sabor especial. Então essa aqui é a cuca Bitcoin, ela é laranja com pimenta, leite condensado e chocolate bem amargo. Um sabor bem diferente, um sabor bem... Eu nunca tinha visto uma cuca, pelo menos, desse sabor. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te comprar uma cuca Bitcoin, te pagando... Em Bitcoin. Em Bitcoin. Vamos lá, então. Pode ser? 21 reais. R$21. Aí eu venho aqui, enviar. Enviar. Não, tudo seria em escanear agora. Escanear. É que nem o Pix. E enviar. Super Reicher. E tá paga a cuca. Feliz proprietário de uma cuca Bitcoin. Paga em Bitcoin. Muito bom, Anderson, cara. Adorei isso aqui. É isso. Essa é a Rolante que eu quero que você descubra. Há muito mais a ser explorado nesse pequeno lugar, mas eu deixo vocês com a curiosidade e o desejo de fazer isso por conta própria.
Se você chegou até esse ponto no nosso documentário, eu imagino que tenha gostado do conteúdo. Considere então se inscrever no canal, isso é imensamente importante para mim e me ajuda a entender o tipo de conteúdo que vocês gostam de absorver. Feito isso, é hora de sair um pouco de Rolante, deixar as cucas de lado e seguir pouco mais de 3 horas de viagem sentido a São José dos Ausentes para você descobrir comigo a cidade mais alta, mais fria e com as paisagens mais incríveis do Rio Grande do Sul. É só clicar aí para assistir.